Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus. Hoje eu estava em oração e o Senhor me trouxe assim algo muito poderoso que eu quero compartilhar com vocês. Eu deixei aqui até um tema para a gente realmente ir debaixo aqui de uma direção. O tema é o seguinte: fique longe desses 5 tipos de pessoas. Fique longe desses 5 tipos de pessoas. Eu quero começar dizendo o seguinte: olha, as pessoas com quem convivemos têm um impacto direto em nossa vida. E muitas vezes nós somos influenciados, certo? Muitas vezes em nossos pensamentos, atitudes e até mesmo na nossa fé. A Bíblia nos ensina a gente ter discernimento ao escolher nossas companhias, as nossas amizades, pois algumas pessoas podem ser, algumas, não estou dizendo todas, mas algumas pessoas podem ser um obstáculo em nossa caminhada espiritual. Enquanto somos chamados, amados, para amar o próximo, isso não significa que devemos nos expor continuamente a relacionamentos que nos afastam de Deus ou comprometem a nossa fé e a nossa paz e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Por isso que hoje eu quero deixar aqui 5 tipos de pessoas que devemos realmente evitar. Eu também chamo ter uma distância inteligente, exatamente, manter ali uma distância inteligente. E cada exemplo aqui que eu vou deixar, certo, à luz da palavra do Senhor, tudo que eu vou falar aqui para você, eu vou mostrar a luz da palavra de Deus, certo? Pode ter certeza que se você seguir essas chaves que eu vou deixar, se você seguir esse alerta de Deus hoje para a sua vida, certo? A sua vida será preservada e o teu relacionamento com Deus vai ser crescente em nome do Senhor Jesus. Aliás, é o que diz Provérbios capítulo 13, versículo 20. O que anda com os sábios, olha só, ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então vamos começar. Pastor, qual é a primeira pessoa que eu preciso manter uma distância? Que realmente eu preciso, certo, ter uma distância de inteligência, né? Ou seja, uma distante inteligente. Qual é a primeira pessoa? Bom, vamos lá, gente. A primeira é o seguinte: pessoas que semeiam contendas. Exatamente. Pessoas que semeiam contendas. Essas pessoas, elas têm o hábito, gente, grava isso. São pessoas que têm o hábito de criar intrigas entre as pessoas. Gente, isso pode ser, né? Estar presente pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, pode ser na escola, pode ser na família ou até mesmo na igreja. Exatamente, certo? São pessoas que têm o hábito de criar intrigas, exatamente, de trazer ou fazer fofocas, críticas destrutivas. São pessoas que promovem desunião. E olha o que diz em Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19, gente. A Bíblia, ela é muito clara nesse texto. Olha o que diz: estas 6 coisas o Senhor odeia, olha só, e a 7ª a sua alma abomina. E aí o texto continua: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos e pés que se apressam a correr para o mal. E o 19: as testemunhas falsas que profere mentiras. Olha só, a testemunha falsa que profere mentira. E olha só o final: e o que semeia contendas entre os irmãos. Então você vê que há uma abominação. Veja que o texto é claro: Deus
abomina. O Senhor não tem prazer. A Bíblia nos mostra no livro também de Números 16, certo, que Corá, Datã e Abirão, exatamente, vou repetir, Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés, provocando uma rebelião e contenda no povo de Israel. Qual foi o resultado? Deus os puniu severamente, pois seu comportamento ameaçava a unidade do povo. Portanto, cuidado com pessoas que semeiam contendas. Pastor, como é que eu posso lidar com essas situações? Primeiro, evite participar de fofocas e contendas. Se alguém vier com comentários que realmente fomentem divisão, não alimente essa conversa. A segunda coisa que você pode lidar e como lidar, promova a paz. Responda sempre com mansidão e tente reconciliar as partes envolvidas. Se isso não for possível, o que é que você tem que fazer? Afaste-se. Essa aqui é a primeira pessoa. Vamos lá, pastor, a segunda pessoa que eu realmente preciso manter uma distância inteligente. Segundo lugar, a segunda pessoa é o seguinte, olha, pessoas com coração enganoso. Exatamente, pessoas com o coração enganoso. Quem são essas pessoas? São pessoas que mentem, exatamente, pessoas que mentem ou manipulam. Essas pessoas são perigosas. Muitas vezes, se apresentam como amigas, exatamente, como amigos, mas têm a intenção egoísta e malignas. Exatamente isso. É o que diz o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, certo? O texto nos lembra que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Muito cuidado com pessoas que manipulam e que são mentirosas, pessoas que mentem. Muito cuidado. A gente vê um exemplo de Judas Iscariote, né? Que traiu Jesus. Olha só, gente, por 30 moedas de prata. Você pode ver isso em Mateus 26, do 14 ao 16. É um exemplo clássico de alguém que tinha um coração enganoso, fingindo ter uma amizade enquanto estava planejando trair o mestre. E assim, tantos exemplos a gente tem na Bíblia de pessoas que tinham um coração enganoso. Como é que eu posso lidar, pastor, com as pessoas que têm, certo, esse comportamento? Primeiro, ore por discernimento. Peça a Deus para revelar a você as intenções, exatamente, das pessoas que estão ao seu redor. Ore, peça, diga, Senhor, me dá discernimento, me revela a intenção dessa pessoa. Isso é muito importante. Cuidado com quem você, certo, permite fazer parte do seu ciclo de amizade. Aquelas pessoas que você leva para dentro da sua casa ou até mesmo para dentro da tua vida pessoal com Deus. Muito cuidado. Segundo lugar, mantenha limites, exatamente. Evite confiar plenamente em quem já demonstrou desonestidade. Fique atento. Terceiro tipo de pessoas que você tem que manter uma distância inteligente. Vamos lá, gente, olha só. Pessoas que vivem na zombaria e no escárnio, exatamente isso. Pessoas que vivem na zombaria e no escárnio. Os escarnecedores são aqueles que ridicularizam os valores cristãos. Exatamente, pessoas que zombam de Deus, pessoas que desprezam a fé. Olha o que diz o Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda
dos escarnecedores. Olha, gente, é preciso você ter muito cuidado. Cuidado com as pessoas que você está andando. Pessoas que zombam de Deus. Pessoas que ficam ridicularizando a sua fé e a fé dos servos do Senhor. Muito cuidado. Cuidado aonde você está sentando. A mesa que você está sentando. Cuidado o caminho que você está andando, porque essas pessoas te afastam do teu propósito, do propósito que Deus tem para a sua vida. A gente vê um exemplo bíblico, né? Aqueles soldados que estavam zombando de Jesus enquanto ele estava ali na cruz. Em Lucas 23, do 35 ao 37, a gente vê exatamente isso, certo? Eles estavam ali rejeitando, desrespeitando, exatamente, sabe? Desrespeitando as coisas sagradas, desrespeitando o Senhor nosso Deus. Muito cuidado com pessoas que, sabe, eles zombam das coisas de Deus. São pessoas que você precisa evitar, porque você pode estar atraindo a ira de Deus sobre a sua vida. Como é que eu posso lidar com esse tipo de pessoas, pastor? Em primeiro lugar, sabe? Não se envolva em discussão improdutiva. Não se envolva, certo? A Bíblia nos mostra em Provérbios 26, versículo 4. Provérbios 26, 4. Não responda ao tolo segundo a sua insensatez. Então, não se envolva. É por isso que eu estou dizendo. É melhor se afastar e manter uma distância inteligente. E o que é que eu posso fazer mais? Em segundo lugar, compartilhe a sua fé com sabedoria. Quando for possível, sabe aquela pessoa que às vezes ela fala, mas ela ainda te escuta? Então fale de Jesus, testemunhe, certo? Conte o seu testemunho, fale o que ele fez na sua vida. É preciso saber o momento certo de falar, certo? Se você vê que não há um momento propício, então é melhor você recuar, é melhor você se afastar, porque acaba, certo, atraindo a ira de Deus e não a bênção de Deus para a sua vida. Fique longe realmente de zombadores, de pessoas que desprezam as coisas de Deus. Vamos lá, quarto tipo de pessoa, pastor, que realmente eu preciso ter uma distância inteligente. Olha, pessoas que rejeitam a correção. Exatamente, pessoas que rejeitam a correção. Ninguém é perfeito, mas aqueles que se recusam a aprender, gente, ou mudar realmente, se tornam pessoas insensatas, sabe? E de difícil convivência. É muito difícil conviver com pessoas que se recusam a aprender. Olha o que diz Provérbios capítulo 12, versículo 1, diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é tolo. Tá vendo aí, gente? Olha o exemplo bíblico do rei Saul, né? Após ser repreendido por Samuel, por desobedecer a Deus, certo? Ele não se arrependeu genuinamente e ele persistiu em suas ações erradas e perdeu o favor de Deus. Então veja, mesmo Samuel exortando, repreendendo, chamando a atenção, mesmo assim, ele não se arrependeu. Você está vendo? A Bíblia está nos mostrando isso. E como é que eu posso lidar com pessoas assim, certo? É preciso, sabe, você estar pronto no sentido de sempre estar pronto para ouvir as correções. Exatamente. Esteja pronto para ouvir, certo? Aquilo que a pessoa vai falar, aquilo que a pessoa realmente, certo, tem a dizer para você. E aí o que você vai fazer? Você vai aplicar a correção. Você vai aplicar. Agora, caso a pessoa não queira ouvir, sabe, não desperdice a sua energia tentando convencer, gente, quem não quer mudar. Sabe, você tem que ter muito cuidado, muito cuidado. É aquilo que Jesus também diz, né? Não podemos jogar as pérolas aos porcos. Tem gente que não
quer te ouvir. Ele não valoriza a tua sabedoria, o teu discernimento, o teu conselho. Muito cuidado, escolha as suas batalhas, certo? Escolhas, tenha cuidado com isso, certo? Segundo lugar, pastor, como é que eu posso lidar com uma pessoa dessa que rejeita a correção? Concentre-se em quem realmente deseja crescer, certo? Você tem que se concentrar em quem deseja crescer. Invista o seu tempo em pessoas que aceitam ser ensinadas, sabe? E que demonstram humildade. Eu estou falando, não é de uma pessoa que às vezes você fala, você ensina, e aquela pessoa ainda comete algum erro, alguma falha, mas sabe, gente, mas ela é uma pessoa que ela te escuta, ela reconhece o seu erro e ela está lutando para vencer, sabe? Para superar. Esse aí você pode sim. Você pode investir o seu tempo, mas aquele que sabe que não te valoriza, que não valoriza a palavra de Deus, que não valoriza o que você fala, que não valoriza o teu tempo, que não valoriza a tua sabedoria, que pisa em cima do que... Gente, muito cuidado. Eu vou deixar aqui agora a última pessoa, exatamente, né? A última pessoa que você tem que ficar longe. Então vamos lá. Primeiro tipo de pessoas que semeiam contendas. Segundo tipo de pessoas com coração enganoso, exatamente, né? Manipuladoras, cuidado. Terceiro, pessoas que vivem zombando, certo? São pessoas que vivem da zombaria, no escárnio. Quarto tipo de pessoas que rejeitam a correção, né? E a última pessoa aqui, o último tipo de pessoa aqui, né, que eu vou deixar para você é o seguinte. Olha, antes de eu deixar aqui, faz o seguinte: todo mundo aperta o like, aperta o joinha agora. Deixa o seu like, deixa o seu joinha para que o YouTube envie essa palavra para outras vidas, para que outros também sejam alertados e edificados. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui embaixo tem o sininho, né? A palavra inscreva-se, e quando tu clicar no inscreva-se vai aparecer o símbolo de um sino, você clica no sino. E também na palavra todas, para você ser inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá, gente. A última chave que eu quero deixar aqui, que é o último tipo de pessoa, é o seguinte: olha, pessoas que desmotivam sua fé. Exatamente, pessoas que desmotivam a sua fé. Pessoas negativas, cuidado com o pessimista. Pessoas negativas que constantemente criticam a sua crença ou desencorajam a sua caminhada com Cristo. Cuidado, porque essas pessoas podem afetar sim a tua vida espiritual. Exatamente. Olha o que diz a carta em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. O texto nos adverte que as más companhias corrompem os bons costumes. A gente vê isso através da palavra de Deus no livro de Números, né, capítulo 13, do versículo 31 ao 33. Os 10 espias, certo, que trouxeram o relatório negativo sobre a terra prometida, desencorajaram o povo de Deus, levando eles a duvidar de Deus. E qual foi o resultado? O resultado é que todos eles perderam, uma geração inteira perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Exatamente. Como é que eu posso lidar, pastor, com pessoas que desmotivam a minha fé? Em primeiro lugar, gente, olha, cerque-se de pessoas edificantes, pessoas que realmente vão fortalecer a tua fé e compartilhar dos mesmos valores. É isso que você tem que fazer. Mantenha a distância de pessoas pessimistas e negativas. Como é que eu posso lidar com esse tipo de pessoa? Você pode também, certo? Evangelizar. Sim, você pode evangelizar, mas mantenha limites. Ore e testemunhe exatamente para essas pessoas, mas não permita que elas desviem você do propósito de Deus. Por isso, distância inteligente, em nome do Senhor Jesus, certo? Eu quero aqui deixar essa última palavra, que é Provérbios 13, 20. Exatamente o que diz o texto: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Que Deus te abençoe. Essa é uma palavra de reflexão para você.
Compartilhe com outras pessoas. Juntos, nós vamos construir o reino de Deus e semear a preciosa semente, que é a palavra do Senhor. Um forte abraço. Quem vos despede, eu sou irmão em Cristo, o pastor Reginaldo Santos. Deus te abençoe.